Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece das novelas e na vida dos famosos. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Os 10 Mandamentos. Os capítulos vão ao ar do dia 12 a 16 de junho. Então fica ligadinho para saber tudo o que vai acontecer na novela Os 10 Mandamentos. No capítulo 175, Moisés tem um novo encontro com Deus. Começa uma forte ventania. Bach explica sobre o poder de Deus para sua nova família. Pazer abre os olhos lentamente e pede para chamar Nerfetari. A rainha chora ao se recordar de momentos ao lado de seu pai. Caroma chega e avisa que o sumo sacerdote deseja vê-la. Caroma diz acreditar na recuperação de Pazer. Nerfetari e ele conversam francamente. A rainha diz que não pode perder o pai. Os egípcios ofendem Bach e Ora e Mert protegem o irmão. Mequetre intervém e ameaça os rapazes. Pepe conversa com Caroma e pergunta pelo pai. Thaís e Mequetre falam com alguns egípcios e chegam à conclusão que a culpa é do rei. Nas últimas, Pazer conversa com Nerfetari. A rainha se desespera ao notar que seu pai está morto. Moisés ergue o cajado em direção ao Mar Vermelho. O vento começa a soprar cada vez mais forte. O mar começa a se abrir. As águas se levantam formando um muro de cada lado. O povo assiste ao fenômeno boquiaberto. Ramsés se impressiona com o que vê. Caroma tenta parar Nerfetari. Do alto de um rochedo, Moisés grita, mandando o povo marchar para a fenda aberta no meio do mar. Desesperado, Ramsés manda o soldado avançar, mas são impedidos pela coluna de nuvem e fogo. Os hebreus seguem caminhando pela abertura do Mar Vermelho. Ramsés ordena que seu exército avance em direção à abertura do mar. Os últimos hebreus terminam de passar pelo solo seco. Os egípcios começam a passar entre as paredes de água com seus carros e cavalos. Moisés é o último hebreu a atravessar. Os soldados egípcios seguem para a perseguição em meio às paredes de água. Moisés, com seu povo atrás, observa o mar ainda aberto. Moisés ouve a instrução de Deus e estende a mão sobre o mar, fazendo as paredes de água se desfazerem. Baquemute e Ken e Jarri morrem afogados. Derrotado, Ramsés chora com ódio de Moisés. No capítulo 176, Caroma consola Nerfetari, que sofre com a morte de Pazer. Tutmoses inicia a cerimônia de embalsamento de Pazer. Agradecidos pelo livramento, Moisés e o povo começam a louvar a Deus. Joquebede e Miriam ficam admiradas ao verem Moisés concentrado escrevendo o livro. Arão diz que os hebreus estão livres da opressão do Egito, mas tem a sensação de que a jornada está apenas começando. Simut, Radina, Shibali e Garrige lamentam que Ken e Jarri tenham morrido tragicamente. Nerfetari lê um papiro que ganhou de Pazer e chora. Caroma diz para Pepe que Ken em breve estará de volta. Ur e Leila sofrem com saudades de Uri. Amós se impressiona ao ver Ramsés retornando da batalha, sozinho e arruinado. Mequetre se surpreende ao saber que Ramsés voltou derrotado. Ramsés avisa Nerfetari que perdeu a guerra e todos os soldados morreram, a deixando espantada. Bach estranha ao se vestir como egípcio. Ramsés fica sensibilizado com a tristeza de Nerfetari pela morte de Pazer. Caroma descobre que Ken morreu e se desespera. Apuk reclama com Moisés da falta de água. Caroma hesita em contar para Pepe que Ken não está mais vivo. Os hebreus caminham exaustos pelo deserto, até que Moisés avista um oásis.
Corá, Apuque e Jairo são os primeiros a chegar até o lago. Experimentam a água, reclamam no gosto e começam a cobrar Moisés. Arão diz que Deus não os tirou do Egito para morrerem de sede no deserto e pedem para terem fé. Caroma decide deixar o palácio e se despede de Nefertari. Diante do lago de água inapropriada de se beber, Moisés pede uma ajuda ao Senhor. Um vento forte sopra sobre Moisés e Deus pede para que Moisés pegue um galho de uma árvore próxima e atire sobre a água do lago. Moisés atende às ordens do Senhor e a água fica limpa e potável. Todos se fartam com água, inclusive Corá, Jairo e Apuque. Moisés diz para Arão que precisa da atenção do povo. O irmão atende de imediato e diz que o libertador tem algo a dizer. Moisés diz que, se todos ouvirem atentos os ensinamentos do Senhor, nenhuma enfermidade virá sobre eles. Todos se emocionam com as palavras. 2 meses se passam e os hebreus seguem caminhando pelo deserto. A coluna para sobre um determinado ponto e Moisés diz ao povo que deve montar acampamento naquele lugar. No capítulo 177 da novela Os 10 Mandamentos, Arão percebe que Apuque dá ordem nos hebreus e diz que eles precisam trabalhar também, caso contrário, não terá onde dormir. As mulheres ajudam os maridos a construir as tendas, todos felizes. Aiolabe e Bezalel vão ajudar Garrige, Shibali e Simude, que não conseguem montar suas barracas. Moisés e Oséias observam o acampamento sendo montado felizes. Os hebreus reclamam de fome e deixam Moisés preocupado. O libertador fala mais uma vez com o Senhor, que diz que irá prover pão e aves ao povo. Cordonizes aparecem e deixam os hebreus satisfeitos por mais este milagre. Ana diz a Oséias que Apuque não quer que eles fiquem juntos e o hebreu pede calma à amada. Diz que é apenas uma questão de tempo. Apuque vê Ana conversando com Oséias e vai tirar satisfação. Garrige ajuda as mulheres a preparar as codornas. Simute, Garrige, Shibali e Leila se lembram dos momentos que passaram no Egito e se emocionam. Moisés diz a Joquebede que sente pelos hebreus que ainda não acreditam no poder de Deus. A mãe do libertador consola o filho e diz para ter paciência. Amanhece no deserto e ao acordar os hebreus ficam maravilhados com mais um milagre. Os hebreus comem o pão que Deus fez cair do céu. Apuque reclama do alimento oferecido pelo Senhor. Simude se mostra impressionado com o milagre. Moisés avisa que Deus dará porções diárias do alimento. O libertador alerta que os hebreus não precisam reservar comida para o dia seguinte. Bina desobedece e sai para garantir mais pão. Safira não gosta da atitude da irmã. Garrige, Simute, Radine e Shibali pegam somente o necessário. Eliseba agradece a Deus. Joquebede diz que pode ajudar Garrige a cozinhar. A noite cai e Miriam canta lindamente. Moisés se enche de felicidade ao ver a alegria de seu povo. Simute, Garrige e Shibali dançam com Zelofeade. Ana e Oséias trocam olhares apaixonados. Safira chama Datã, Bina e Corá para dançar. Débora e Bezalel tentam animar Leila. Arão se declara para Eliseba. Ana e Oséias se encontram escondidas. Judite fica aborrecida ao encontrar o casal afastado. O dia amanhece e um forte grito é ouvido na tenda de Corá. Bina se assusta ao ver o pão tomado por vermes. Safira alerta a irmã e diz que faltou fé. Bina se sente envergonhada. Os hebreus se fartam com o maná oferecido por Deus. No capítulo 178 da novela Os 10 Mandamentos, rabugento, Apuque se recusa a se divertir com os outros. Moisés continua escrevendo o livro de Êxodos. O povo é guiado pela coluna de nuvem do céu. Os amalequitas, Amir e Zuri, contam ao rei Amaleque sobre a presença dos hebreus no deserto. O líder amalequita diz que atacará o povo de Moisés em breve. O libertador e Arão caminham na frente com seus cajados, conduzindo o povo.
Grávida de 4 meses, Abigail caminha ao lado de Zelofeade. A coluna de nuvem para e Moisés avisa que ali é o local para acamparem. Corá e Datã questionam Moisés sobre seus destinos. Bina e Apuque reclamam da falta de água. Moisés lança um olhar para Arão e se afasta. O profeta hebreu tem novo encontro com Deus. Arão se despede de Eliseba e se prepara para buscar água em algum lugar. Ur e Zelofeade também se despedem dos familiares. Datã e Corá se preparam para partir. Arão e Moisés seguem com o grupo. Joquebede tenta fortalecer a fé de outras mulheres. Judite conversa com Ana e se queixa das reclamações de Apuque. Nadab, Abiú, Caleb e Tamar encontram com outras moças no deserto. Moisés avista o Monte Horebe. Zuri e Amir avistam o grupo de hebreus. Fortemente armados, os amalequitas seguem em direção ao acampamento. Débora avisa a Bezalel que Abigail está passando mal. O grupo de hebreus, liderado por Moisés, se aproxima do Monte Horebe. Garrige, Simute e Radina tentam ajudar as pessoas no acampamento. Moisés fala com Deus e milagrosamente sai água da rocha. Os soldados amalequitas chegam ao acampamento. Apuque tenta proteger Ana. Amir ordena que os soldados levem tudo. Moisés e os outros hebreus se impressionam com mais um milagre de Deus. Nadab, Abiú, Caleb e Tamar retornam para o acampamento e se deparam com os soldados inimigos. Apuque diz para levarem o que quiserem, mas pede para não tocarem em Ana e Judite. Nadab e outros acham as armas guardadas na tenda de Moisés. Eliseba estranha a movimentação. Amalequitas tocam o terror no local. Eliseba é atingida pela espada de oficial. Nadab, Abiú e Tamar avistam a cena de longe e se desesperam. Joquebede e Miriam correm para tentar salvar a mulher de Arão. Caída no chão, Eliseba sangra e agoniza. Nadab, Abiú e Tamar se desesperam e partem para o ataque. Os amalequitas decidem recuar. Joquebede e Miriam tentam confortar a mulher de Arão. Apuque reclama das coisas que foram levadas de sua tenda. Garrige carrega Eliseba nos braços e a leva até a tenda de Arão. Radina conversa com Inês e conta sobre o ataque dos amalequitas. Simute usa algumas ervas para tentar salvar a vida de Eliseba. Nadab, Tamar, Abiú, Caleb e Bezalel não conseguem encontrar os amalequitas. Corá reclama da distância do acampamento para o local que encontraram água. Bezalel diz ter esperança na recuperação da mulher de Arão. Radina, Garrige e Miriam correm para tentar salvar Eliseba. Leila se desespera ao descobrir o atentado contra a nora de Joquebede. Apuque diz estar arrependido por ter deixado o Egito. No capítulo 179 da novela Os 10 Mandamentos, Abiú implora para Simute salvar sua mãe. O aprendiz sacerdote se prepara para cauterizar a ferida causada pela espada. Caleb tenta confortar Abiú e Tamar. Abigail passa mal ao saber que o acampamento foi atacado por soldados amalequitas. Zuri e Amir contam ao rei Amaleque sobre o atentado aos hebreus. Moisés, Arão e os hebreus retornam ao acampamento. Eles estranham o comportamento das pessoas e desconfiam que algo aconteceu. Arão descobre que sua mulher foi ferida e corre para vê-la. Preocupado, Datã diz que precisa ver Safira. Arão chora ao ver Eliseba agonizando. Zelofeade tenta acalmar Abigail. Datã fica aliviado ao ver que Safira está bem. Abirão critica Moisés e Safira defende o libertador dos hebreus. Eleazar se culpa pelo que aconteceu com Eliseba. Triste com o estado de saúde de sua cunhada, Moisés faz uma oração para Deus. O libertador descobre que o acampamento foi atacado pelos amalequitas. Ele diz que precisarão contra-atacar e começa a montar um exército com alguns hebreus e egípcios. Em conversa com os filhos, Corá conta sobre a descoberta de água. Oséias convoca os hebreus para uma guerra contra os amalequitas.
Todos se propõem a lutar. Jairo e Apuque admiram a coragem de Oséias, mas o feitor se recusa a lutar com os hebreus. Moisés avisa que irá subir a colina para falar com Deus novamente. Miriam diz que Eliseba está piorando. Arão se despede dos familiares e diz que precisará acompanhar Moisés. Radina encontra com Garride, Simute e Leila na cozinha do acampamento. Ela avisa que Moisés está organizando um ataque aos maliquitas. O libertador reúne os homens para iniciar o treinamento com espadas. Abigail se anima ao notar o bebê se mexendo na barriga. Moisés separa homens em duplas e começa a treiná-los. Simute, Garride e Shibali se oferecem para lutar, mas o profeta diz preferir que eles fiquem no acampamento. Aisheru e os outros soldados egípcios oferecem ajuda para treinar os outros homens. As duplas começam a trocar golpes, mas se saem muito mal. Arão diz que terão muito trabalho pela frente. Eliseba piora e Leila chora preocupada. Moisés segue treinando os homens do acampamento com espadas. Eldade admira a desenvoltura de Oséias no treinamento. Abirão, Datã e Corá dizem que não conseguirão vencer os amalequitas. Arão se prepara para seguir na missão com Moisés. Ele se emociona ao se despedir de Joquebede e Eliseba. O rei Amaleque ordena que seu exército ataque o acampamento dos hebreus. Ana chora ao se despedir de Oséias. Eles trocam juras de amor. Leila pede para Bezalel ficar no acampamento, mas ele se mostra decidido e diz que lutará pelo seu povo. Os filhos de Arão se preparam para a guerra. Corá se mostra indignado por ter que lutar. Apuque avisa que ficará no acampamento. Moisés lidera o grupo e eles partem para a guerra. Os soldados amalequitas se preparam para atacar novamente o acampamento. Determinados, Moisés e os guerreiros hebreus seguem para a batalha. Bom, para essas emoções que virão por aí na novela Os 10 Mandamentos. E você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.